Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Vamos corrigir a nossa atividade de ciência da semana passada. Ainda falando sobre a puberdade, sobre esse mar de mudanças que acometem os meninos e as meninas nessa fase. A primeira questão, eu pedi para vocês listarem pelo menos 3 características que nós observamos que mudam ou surgem durante esse período. Então, vamos começar pelos meninos. Dentre as várias características que estão associadas a esse período, nós podemos citar o agravamento do timbre da voz. Então, no período da puberdade, é muito comum que os meninos tenham uma grande mudança na sua voz. Também o crescimento dos pelos pubianos, o aparecimento da acne devido a essas mudanças hormonais que estão acontecendo no corpo do menino. E também outro fator muito importante, uma característica muito importante que aparece, que surge nesse período, é a primeira ejaculação, que nós chamamos de poluição noturna. Então, assim como nas meninas nós temos a primeira menstruação, que é a menarca, nos meninos a gente tem a poluição noturna. E por que nós chamamos de noturna? Porque geralmente vai acontecer à noite, em uma faixa aí por volta dos 12 ou 13 anos. Mas como eu já falei para vocês, essas características, elas variam muito. Então, às vezes, elas podem aparecer antes da faixa que nós temos ou depois. Tanto que nós temos meninas que têm a poluição noturna por volta dos 15 anos, mas a faixa fica entre os 12 e 13 anos. Então, além da poluição noturna, que é essa primeira ejaculação, que é a liberação dos espermatozoides, nós também temos o desenvolvimento da genitália. Tudo isso para que o indivíduo seja capaz de gerar uma nova vida, biologicamente falando. Nas meninas, nós também temos algumas características importantes. Também temos o aparecimento da acne, devido a essas mudanças hormonais. Temos também o desenvolvimento da genitália, que é o órgão sexual feminino. Temos também a mudança das formas do corpo da menina, ou seja, ela vai adquirir formas mais características do corpo de uma mulher, propriamente dito, ou seja, o alargamento do quadril, o engrossamento das coxas, o desenvolvimento dos seios também é uma característica desse período, ou seja, tudo isso para que a mulher adquira realmente o corpo de uma mulher, formas mais arredondadas, além da menarca, que é a primeira menstruação, que indica que aquele organismo ele já se encontra apto para gerar uma nova vida. Novamente, quando a gente fala isso, é no sentido biológico, porque logicamente que gerar uma nova vida não requer apenas o preparo físico. O seu corpo não precisa estar preparado apenas biologicamente, mas também psicologicamente. Mas biologicamente falando, a menarca é o primeiro indício dessa preparação, dessa aptidão do organismo feminino. Vamos lá, pessoal. Na questão 2, eu tenho 2 afirmações e essas afirmações, elas têm lacunas. E aí, vocês vão preencher essas lacunas de acordo com o que nós estudamos e, após preencher, nós vamos escolher a alternativa certa. Vamos lá? Eu vou ler aqui com vocês a afirmação e a gente vai entender juntos. Questão 2, primeira afirmação. A puberdade é considerada lacuna quando não há o aparecimento dos caracteres sexuais lacuna dentro do período esperado. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a puberdade ela vai ser considerada retardada. Então, nesse caso aqui, nós temos uma puberdade retardada quando não há o aparecimento dos caracteres sexuais secundários. E o que é um caractere sexual secundário? Em relação a essas características sexuais, nós temos as características primárias e secundárias. As características sexuais primárias são aquelas que eu só consigo diferenciar em uma espécie, o macho da fêmea, pelo órgão genital. Por exemplo, nós seres humanos, quando nós somos muito pequenininhos, bebês, a principal forma que nós temos para diferenciar o menino da menina é a partir do órgão sexual. Nos meninos, a gente consegue observar o pênis e o testículo, porque são órgãos externos. E nas meninas, nós conseguimos observar os lábios e
a parte externa da vagina. Então, esses são os caracteres sexuais primários, porque a gente só consegue diferenciar por parte dele. Já os caracteres sexuais secundários são aqueles que surgem na puberdade, ou seja, a gente consegue diferenciar o homem da mulher, o menino da menina, não apenas pelos órgãos sexuais, mas também por várias outras características, como a voz, como o desenvolvimento ou não dos seios, como a musculatura, o desenvolvimento do corpo. Então, assim, os caracteres sexuais secundários nos ajudam, nessa fase, a gente diferenciar o menino da menina. Então, a primeira vai ficar: a puberdade é considerada retardada quando não há o aparecimento dos caracteres sexuais secundários dentro do período retardado. Por quê? A puberdade, ela tem uma faixa média para acontecer. Se ela acontece antes, a gente chama de puberdade precoce. Está acontecendo antes do previsto. Quando ela acontece depois, a gente chama de puberdade retardada. Na segunda afirmação, diz o seguinte: a puberdade, lacuna, acontece tanto em meninos quanto em meninas e caracteriza-se por o início da puberdade antes da idade geralmente esperada. É o que a gente acabou de falar. A puberdade precoce, é a resposta para essa lacuna, ela vai acontecer quando o menino ou a menina começa a apresentar essas características sexuais secundárias antes do esperado, precocemente. Então, nessa segunda vai ficar assim: a puberdade precoce acontece tanto em meninos quanto em meninas e caracteriza-se por o início da puberdade antes da idade geralmente esperada. Vamos para a questão 3? Então, vamos lá, pessoal. Na questão 3, eu tenho um quadro com algumas palavras. E essas palavras vão se encaixar em lacunas que eu tenho num pequeno trecho que fala sobre a puberdade. Quais são essas palavras? Reprodução, físico, psicológicos, alterações, genéticos e mental. Então, a gente vai colocar essas palavras dentro das lacunas. Vou ler aqui para vocês o trecho. Durante a puberdade, uma série de... Aí tem uma lacuna... acontece no corpo do indivíduo e o leva à maturação sexual e à capacidade de ter uma lacuna. Nesse momento, observa-se um desenvolvimento, tem uma lacuna, mas também outra lacuna e social. O início da puberdade é influenciado por uma série de fatores, incluindo fatores lacuna, vírgula, outra lacuna, vírgula, condições ambientais e até mesmo a saúde do indivíduo e sua nutrição. Então, como que vai ficar? Durante a puberdade, uma série de alterações, primeira lacuna, acontece no corpo do indivíduo e o leva à maturação sexual e à capacidade de reprodução, segunda lacuna. Ponto. Nesse momento, observa-se um desenvolvimento físico, mas também mental, terceira e quarta lacuna. Terceira lacuna físico, quarta lacuna mental e social, ponto. O início da puberdade é influenciado por uma série de fatores, incluindo fatores, quinta lacuna, psicológicos, vírgula, outra lacuna, genéticos, vírgula, condições ambientais e até mesmo a saúde do indivíduo e a sua nutrição. Ou seja, a puberdade, para que ela aconteça, ela precisa envolver várias alterações, que envolvem transformações físicas, transformações na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, e tudo isso para que o organismo ele tenha maturação sexual e ele consiga se reproduzir, que é a principal finalidade da puberdade. Eu espero que vocês tenham entendido. Semana que vem corrigimos mais uma atividade. Até mais!